Olá pessoal, estamos começando mais um episódio da terceira temporada do Café com Mogi News e hoje a gente vai aí passando os episódios do Carnaval e trouxemos hoje um assunto um pouco complicado, difícil que está acontecendo na nossa região, na nossa atualidade. E o meu entrevistado é o Lucas Monteiro, escrivão de polícia pelo setor de investigações gerais, SIG, da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, DEMACRO. Seja muito bem-vindo, Lucas, ao nosso café hoje. Muito obrigado. A gente já estava conversando um pouquinho nos bastidores sim. sobre a sua trajetória. Conta um pouquinho pra gente como você chegou até esse cargo. Aline, hoje. eu estou na Polícia Civil há 22 anos. Tá? Comecei na base, trabalhando nos plantões ali da Zona Leste da capital, trabalhei em várias delegacias ali, logo na sequência consegui alçar a trabalhar com investigações nessas delegacias territoriais. Em determinado momento da minha carreira fui convidado a chefiar algumas delegacias delicadas ali da região, chefiei o 22º Distrito Policial de São Miguel Paulista, o 53º no Parque do Carmo e o 49º em São Mateus. São delegacias com um movimento muito grande, com bastante incidência criminal. Em 2015 eu fui convidado a trabalhar na Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté, onde chefiei lá aquela região onde tem mais de 20 unidades policiais distribuídas em 10 municípios. Fiquei um tempo ali, logo na sequência fui trabalhar já no DEIC em 2016, no DEIC de São Paulo, trabalhando especificamente com crimes de organização criminosa e crimes de lavagem de dinheiro. Em 2019, fui convidado a vir trabalhar aqui na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, especificamente no setor de investigações gerais, com o intuito de fazer essas investigações mais complexas aqui na região do Alto Tietê. Ao longo desses 22 anos, passei por todos esses locais aí, alçando postos até chegar aqui à região. Então, vamos explicar um pouquinho o que é a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, quais cidades ela atende, para explicar para as pessoas como que funciona isso aqui. Dentro da estrutura da Polícia Civil, a Delegacia Seccional é a delegacia que cuida basicamente da administração das unidades policiais que cuidam das investigações na nossa região. Então, a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes ela é responsável por todas as unidades policiais que envolvem as 8 cidades do Alto Tietê. São elas Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba e Salesópolis. Dentro dessas unidades, dentro dessas cidades, há unidades policiais territoriais. Por exemplo, aqui em Mogi das Cruzes nós temos 4 distritos policiais, em Suzano nós temos 3 distritos policiais, em Itaquaquecetuba nós temos 2 distritos policiais. E dentro dessa estrutura, além das unidades policiais territoriais que cuidam, registram os boletins de ocorrência e fazem as investigações, há unidades policiais especializadas. Cada delegacia, por exemplo, cada cidade possui uma delegacia de defesa da mulher, há um grupo de operações especiais, há a delegacia de investigações de crime contra o meio ambiente, há o setor de homicídios, tem a delegacia de investigações sobre entorpecentes, tem o setor de investigações gerais. Essas delegacias especializadas, normalmente a DISE, o SHPP, que é o de homicídios, e o setor de investigações gerais, fazem investigações mais complexas e específicas da sua atribuição dentro dessas 8 cidades do Alto Tietê. O setor de investigações gerais, em específico, cuida de crimes contra o patrimônio, crimes patrimoniais, crimes de organização criminosa, são crimes que têm maior complexidade de investigação, e também crimes de lavagem de dinheiro. Então, hoje, no setor de investigações gerais da Delegacia Seccional de Mogi, nós somos responsáveis por essas investigações mais complexas dentro dessa nossa região do Alto Tietê. Bacana. Hoje a gente está falando sobre crimes cibernéticos. Você acha, Lucas, que o crime virtual é uma questão recente? Ela está em constante crescimento? Como que você vê isso? Olha, a gente tem que levar em conta a nossa evolução tecnológica ao longo dos anos, né? A gente hoje vive uma explosão de novidades ao longo do tempo. A gente tem essa evolução da internet, redes sociais,
sem sombra de dúvidas, o meio cibernético ele acaba sendo utilizado para fins criminosos. Então, com a evolução tecnológica, sem sombra de dúvidas, esse meio cibernético ele vem sendo usado para a prática de crimes. Então, eu acredito sim que essa evolução contribui sim à prática desses crimes. Então, a internet, na sua opinião, facilitou essa prática de crime? Sim, sim. Assim como facilitou a diversos serviços que a gente tem, facilidades, iFood, Uber, você pedir, fazer compras, tudo na palma da mão do nosso smartphone, infelizmente há pessoas mal intencionadas que acabam se utilizando de meios para ludibriar vítimas para a prática de crimes. E quais são os crimes, né, cibernéticos praticados que são mais cometidos hoje na região? Olha, em geral, os crimes cibernéticos, hoje nós temos assim, o crime cibernético em si, ele é um crime que é voltado, assim, no meu entendimento, a você conseguir dados, hackeando eles para obter outro tipo de vantagem com esses dados obtidos de forma fraudulenta pelo meio cibernético. A gente tem que levar em conta os crimes que são praticados pelo meio cibernético. Não em si para obtenção de dados, mas são utilizados da forma da internet para a prática do crime. Então a gente vê, em geral, hoje, muitas fraudes envolvendo o conceito do phishing. Você às vezes recebe um SMS, um e-mail de spam, que eles são justamente para você clicar em algum link e acabar colocando os seus dados, sendo enganado, e acaba fornecendo esses dados para que esses golpistas pratiquem fraudes utilizando seus dados. Muitas vezes você coloca o número do seu cartão de crédito com um código de segurança e eles acabam cometendo essas fraudes com a obtenção desses dados por phishing. Então a gente vê na maioria dos crimes cibernéticos, em geral, são para o cometimento de fraudes. Mas a gente tem outros tipos de crimes que são praticados também pelo meio cibernético. A gente vê muito, por exemplo, fraudes envolvendo falsos anúncios de veículos, por exemplo. Você vai em grandes canais de classificados na internet, conhecidos, são inseridos ali anúncios que as pessoas julgam ser reais. As pessoas sabedores e com posse do valor do veículo ali pretendido, vai até o encontro desse falso vendedor e acabam ali sendo sequestradas, sendo levadas cativas para um lugar onde são obrigadas a fazer as transferências para contas de laranjas, geralmente acaba tendo prejuízo do valor do carro que ela pretendia. Esse é um dos exemplos. Tem também um caso que a gente vê muito, que é o tal, ele é conhecido hoje como golpe do amor. Há hoje as redes sociais de relacionamento, que as pessoas ali conseguem manter contato com um perfil, e esse perfil muitas vezes não, nesses casos são fakes. As pessoas acabam indo para um falso encontro, quando ali são novamente subjugadas, levadas a um cativeiro e obrigadas a fazerem transferências bancárias para essas contas de laranja por intermédio dessas quadrilhas que são conhecidas popularmente como quadrilha do Pix, né? Então, a gente teve um caso específico aqui na região, uma investigação muito bem sucedida do 1º DP de Itaquaquecetuba, que conseguiu desbaratar uma grande quadrilha envolvendo esse golpe do amor, né? Que o pessoal popularmente chama. Né? Outro crime que hoje é visto e ele é capturado no Código Penal é o stalking, né? As pessoas que perseguem e ficam seguindo as pessoas, buscando saber todas as suas informações. As pessoas acabam se expondo muito hoje nas redes sociais e acaba havendo pessoas ali mal intencionadas que acabam seguindo, levantando informações, rotinas dessas pessoas e acabam até ameaçando essas pessoas que são dessa forma stalkeadas, né, que é o termo. E hoje é capturado no crime, muitas vezes até envolve o crime de violência doméstica, por exemplo, o stalking de um ex-namorado, um ex-marido, às vezes não conformado com o fim de um relacionamento, acaba acontecendo muito também. Tá? E
Hoje a gente também vê que é muito comum o hackeamento das suas contas de redes sociais, né? As pessoas têm, às vezes, o Instagram clonado, muitas vezes porque acabou fornecendo algum dado de forma, uma autenticação de 2 fatores, que a pessoa entra em contato, é ludibriada a passar essa informação e acaba perdendo o acesso ao seu Instagram, ao seu WhatsApp, ao seu Facebook. Isso é muito comum hoje. Então, a gente vê muito, e às vezes, a partir do momento que essas pessoas mal intencionadas têm acesso, por exemplo, ao teu WhatsApp ou ao teu Instagram, eles acabam cometendo golpes. Por exemplo, o cara hackeia a tua conta de WhatsApp, acaba levantando ali seus contatos e ali começa a pedir dinheiro. Eu estou passando por uma dificuldade, me empresta um dinheiro. Às vezes a pessoa, acreditando que está conversando com você, acaba fazendo um Pix ali, transfere dinheiro, quando na verdade estão falando com um golpista. Então a gente, dentro desses que eu acabei elencando, tem outros diversos, mas são os que mais ocorrem na nossa região, né? É o que a gente acaba vendo mais no dia a dia. E nas redes sociais, hoje todo mundo está inserido, né? Sim. E como que essas pessoas conseguem identificar isso? Como que elas conseguem não cair nesse golpe? Porque às vezes elas acham que é a pessoa ali mesmo. Como identificar isso? A gente hoje costuma, por exemplo, se você recebe uma mensagem de uma pessoa que está pedindo algum dinheiro, tá passando, gente, vamos voltar um pouquinho no processo. Liga. Peraí, você está passando por dificuldade? Vamos entrar em contato, vamos conversar, vamos falar. Porque às vezes, hoje ficou muito prático a gente conversar ali, teclando e tal, e às vezes leva aquilo, dá uma ligadinha, tenta confirmar essa versão de uma forma mais direta, para que não haja a concretização desses golpes. Entendi. E como funciona a investigação de crimes cibernéticos e quais são as maiores dificuldades que você acha que na hora de provar, né, que esses crimes realmente foram cometidos? Olha, a maioria dos criminosos hoje que agem pelo meio cibernético, eles acreditam que eles agem de forma anônima. Eles acham que eles não vão ser identificados. Mas, ao contrário do que eles pensam, tudo que você faz na internet gera um rastro. E um rastro que a investigação consegue fazer a detecção e identificação dessas pessoas. Toda a investigação, ela consegue tentar levantar por meio do IP, por meio de dados cadastrais de operações, operadoras, por meio das próprias redes sociais, a gente consegue fazer uma investigação que a gente consegue estabelecer a autoria desses golpistas, né? E dependendo do crime, tem crimes, né, como você falou, violência contra a mulher, idosos. Esses crimes, eles são direcionados para algum atendimento de alguma delegacia da região específica? Como que funciona esse atendimento para a população? Olha, os crimes contra o patrimônio em específico, eles são investigados pelas delegacias territoriais ou até pelo próprio setor de investigações gerais, se for um caso que demande uma investigação mais complexa envolvendo organização criminosa. Mas, em geral, os crimes contra a mulher que vai ser direcionado para a Delegacia de Defesa da Mulher são geralmente, pontualmente, os crimes que envolvem violência doméstica. Então, se é um crime que é cometido pelo meio cibernético, mas que envolva uma violência doméstica contra a mulher, ele é direcionado para a Delegacia da Mulher. Se é um crime que envolve e vitimiza um idoso, ele é direcionado para a Delegacia do Idoso. Porque por conta de uma tramitação prioritária que o idoso tem no processo judicial, a gente acaba tendo uma delegacia especializada para isso. Então, quando há esse crime contra o idoso, ele acaba sendo direcionado para a Delegacia do Idoso, e quando envolve um crime que envolva violência doméstica, ele é encaminhado para a Delegacia da Mulher. Nos demais, eles são investigados pelas delegacias territoriais, no caso, onde o crime ocorreu ou de acordo com o domicílio da vítima. Na cidade que aconteceu. Exato. E, Lucas, uma dúvida minha. Hoje as crianças, elas utilizam também muitas, né? Utilizam redes sociais, outras utilizam jogos. Sim. Né? E esses jogos têm aqueles chats, né? Que os criminosos conseguem entrar em contato. De repente, a criança ali, ela também consegue passar algum dado, ou até o mesmo celular tem ali as contas bancárias dos pais. Esse crime, como que vocês conseguem alinhar ali para investigar? E também, qual departamento que cuida disso hoje? Hoje a gente verifica
essa incidência. Hoje os adolescentes, as crianças estão muito conectadas, principalmente aos jogos online, chats como o Discord, como diversos outros meios de rede social que eles acabam se envolvendo. Não tem jeito. Hoje, com os nossos filhos, a gente acaba tendo que policiar, tem que olhar, verificar, sempre estar atento ao que eles estão fazendo, porque é um risco. Não só aos nossos cartões, mas também a integridade deles, com quem eles estão falando. Então, os pais têm que estar diligentes em sempre estar verificando o que seus filhos estão fazendo na internet, no meio social, no meio cibernético em si, como os jogos online, essas redes sociais que a gente vê hoje no dia a dia, tão comum entre eles. A gente tem que se policiar nisso, tem que tomar cuidado com relação ao cartão ali disponibilizado para compra de algum tipo de item dentro dos jogos. Tem que sempre estar ali o pai sempre olhando o que está acontecendo, supervisionando, sem dúvidas. Hoje, na estrutura do DEIC de São Paulo, há uma divisão especializada em investigações de crimes cibernéticos, mas são crimes que envolvem como uma maior especialização, no caso um crime envolvendo uma organização criminosa mais abrangente, que apuram grandes sites, grandes meios de obtenção de dados, às vezes a partir de um jogo pode estar sendo utilizado para obtenção de dados para futuras fraudes. Então há uma estrutura especializada no DEIC de São Paulo, de âmbito estadual, que cuida dessas maiores investigações. Lógico que a gente hoje aqui na base está suscetível a ter um filho que tem ali um pedido ali, um anônimo se passando por um amiguinho ali, eu querendo um número de cartão. A gente tem que estar sempre atento ao que os nossos filhos estão fazendo, seja nesses sites, nos chats e nos jogos online. Uma coisa que está muito na moda também são esses jogos de azar na internet. Esses sites, eles também são um local ali que a pessoa pode correr o risco de ter os dados fornecidos e acabar caindo no golpe. Sem sombra de dúvidas, porque esses sites geralmente eles estão hospedados em sítios no exterior, que dificilmente a gente vai conseguir ter uma rastreabilidade do seu real detentor. E a investigação